Bom, pessoal, como eu tinha combinado com vocês, eu vou resolver algumas questões dessa aula 2 que eu coloquei no sistema na semana passada, da sexta-feira da semana passada, e vou tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês, beleza? Peço que vocês tentem fazer as questões, mesmo aquelas que eu vou ter resolvido aqui. Vou colocar tanto esse material de resolução aqui, como esse daqui também vai estar lá no sistema, tá certo? Para vocês darem uma olhada e ir estudando, ok? Mas vamos ao que interessa. Lá no material da sexta-feira da semana passada, eu coloquei para vocês sobre regra de 3, tá? Regra de 3, pessoal, nada mais é do que um método matemático, que é o que tem aqui, né? Que utiliza-se das operações fundamentais, utilizando grandezas diretamente ou inversamente proporcional para encontrar os valores conhecidos. Ou seja, na regra de 3, nós vamos utilizar a igualdade de frações, de proporções, para que através da multiplicação e da divisão nós consigamos chegar no resultado pretendido, tá certo? A regra de 3 é um dos pontos mais utilizados, um dos assuntos de matemática mais utilizados para a resolução de problemas no cotidiano, tá certo? Não somente em matemática, mas ele é utilizado em química e física, química principalmente. Tem muita coisa da química que você resolve com regra de 3, e em situações do dia a dia, como cozinhar, comprar, a quantidade de remédio que você precisa tomar a partir do seu peso. Então, tudo isso nós utilizamos regra de 3. Talvez vocês nunca se deram conta desse exemplo do remédio, mas vários remédios que são em gotas, a sua quantidade de gotas que deve ser colocada para ser diluído em água é determinado por regra de 3 a partir da variação do peso de cada pessoa. Quando ela é diretamente proporcional, uma grandeza aumenta, a outra irá aumentar, seguindo a mesma proporção. Por exemplo, aumento ou diminuição na quantidade de cebola. Conforme você aumenta a quantidade de cebola, você vai aumentar o preço que você vai pagar no supermercado. Se você diminui a quantidade de cebola, você também diminui o valor que você vai pagar no supermercado. Então, nesse caso, o valor, ou seja, o dinheiro que você vai destinar para pagar a cebola, ele é diretamente proporcional, ou seja, ele irá aumentar quando a quantidade de cebola aumenta, ou ele irá diminuir quando a quantidade da cebola ela diminui. Temos também as que são inversamente proporcionais. Se uma grandeza diminui, a outra irá diminuir, seguindo a mesma proporção. Exemplo: o aumento da velocidade de um carro. Se eu aumento a velocidade do carro, o tempo da viagem ele diminui. Por exemplo, se a gente vai daqui para Natal a 80, o tempo de viagem ele vai ser 1. Vamos supor que seja 3 horas. Se a gente vai daqui para Natal a 100, o tempo de viagem ele vai diminuir, porque a gente aumentou a velocidade. Então, quando aumenta a velocidade, o tempo ele diminui. Se a gente diminuir a velocidade, se indo a 80 a gente gasta 3 horas, se a gente for a 60 a gente vai gastar mais tempo, porque a gente foi mais devagar. Tudo isso, pessoal, é calculado a partir de regra de 3, ok? Então, a regra de 3, ela tem a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Na disciplina, nós iremos ver as duas, tanto a simples quanto a composta. Tá? A composta a simples ela é composta por 3 valores e uma incógnita, havendo a necessidade de ter uma proporcionalidade, seja ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional.
As informações, elas podem vir em forma de enunciado ou já dado pela questão. Professor, então o que seria esse enunciado? Seria como esse primeiro exemplo desse primeiro exercício. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Nesse caso aqui, nós temos em forma de enunciado ou poderíamos ter em forma de tabela, que nesse caso já seria determinado pela própria questão. Para fazer um bolo, nós utilizamos 300 gramas. Para fazer 5 bolos, quantas gramas nós utilizaríamos? E aí nós vamos para a resolução da primeira questão. Na primeira questão, nós temos que um bolo você gasta 300 gramas e 5 bolos você gasta X gramas. Que esse X é a nossa incógnita e é exatamente o que nós queremos descobrir. Esse X é a quantidade de chocolate para que se façam 5 bolos. Nesse caso, nós vamos aplicar meios pelos extremos, que é o famoso multiplicar em X. O que está em cima do lado esquerdo multiplica o que está embaixo do lado direito. E o que está embaixo do lado esquerdo multiplica o que está em cima do lado direito. Meios pelos extremos. Então, nós temos que 1 vezes x é igual a 300 vezes 5. Preste atenção no seguinte. Você não precisa colocar um bolo vezes x igual a 300g vezes 5 bolos. Se você quiser colocar, você coloca, para não confundir. Caso você consiga entender que a questão está pedindo a quantidade de gramas de chocolate, não precisa você colocar bolo, gramas, bolos e x, ok? Depois que nós montamos essa conta, essa expressão, após utilizar meios pelos extremos, nós só vamos fazer as operações básicas que a gente já viu. Relembrando, quais são as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E nós temos duas que vêm junto, que é a potenciação e que é a radiciação. Mas, usualmente, nós só consideramos essas 4, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Realizando esse produto, nós temos que 1 vezes x é o próprio x, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, qualquer coisa vezes 1 vai dar essa qualquer coisa. E 300 vezes 5 nós temos 1.500. Então, nós temos que x é igual a 1.500. Ah, professor, 1.500 o quê? Gramas. Ou 1,5 kg. Vixe, professor, por que você está dizendo que 1.500 gramas é igual a 1,5 quilos? Porque esse prefixo quilo é uma ideia de vezes 1.000. E se você multiplicar 1,5 vezes 1.000, você vai ter 1.500 gramas. Nesse caso, 1.500 gramas de chocolate. Solucionamos a resposta da primeira questão do exercício 1. No exercício 2, nós temos que, para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km? Nesse caso, vocês devem prestar atenção no seguinte: nós não faremos uma multiplicação de meios pelos extremos. Por quê? Porque nesse caso aqui específico, se a gente faz meios pelos extremos, nós temos que essa quantidade de horas ela iria aumentar, porque nós estamos dizendo que essas grandezas elas seriam diretamente proporcionais, que nesse caso elas não são. Se você aumenta a velocidade, você vai diminuir o tempo. Por isso que é necessário nós realizarmos essa multiplicação. Nesse caso, 3 vezes 80 é igual a x vezes 120. Inversamente proporcional, você faz, diretamente proporcional, aumentou, como nesse caso, aumentou a quantidade de bolo,
Você vai aumentar a quantidade de grama de chocolate, você faz meio pelos extremos. Inversamente proporcional, você vai multiplicar eles reto, entre aspas, digamos assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ou seja, você vai multiplicar o 3 vezes 80 e o x vezes 120, que é exatamente isso que tem aqui na lateral. Ok? Depois disso, depois de montar essa conta, é só seguir na multiplicação. 3 vezes 80 é 240, porque 3 vezes 8 é 24 e o zero a gente só repetiu. X vezes 120 é 120x. A gente inverteu a posição, trazendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Perdão, nós invertemos a posição, trazendo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, porque é uma igualdade. Então, tanto faz. Você deixar 240 igual a 120x ou você deixar 120x igual a 240. Não tem problema, tá? Então, nesse caso, passando o 120 dividindo, porque ele está multiplicando, lembre-se, sempre que for trocar de membro, você vai passar ele com a operação inversa. Então, x é igual a 240 dividido por 120, x é igual a 2 horas. Perceba o seguinte, o tempo de viagem, nesse caso, ele diminuiu. Por quê? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Show de bola? Mais um exemplo de regra de 3 simples para vocês. Tem um enunciado aqui que vocês vão ler, tenho certeza. Vamos para o que importa. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários para terminar essa obra em 2 meses. Sabendo que era ano de política e visando a reeleição, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de... Vamos calcular. Lembrando o seguinte, são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou a quantidade de funcionários, diminuiu o tempo de construção. Diminuiu a quantidade de funcionários, aumentou o tempo de construção. Seguindo a mesma lógica do exercício anterior, fazendo a multiplicação reta, entre aspas, só para ficar mais fácil de entender, ou seja, o da esquerda multiplicando o da direita, sem precisar fazer o x, ou seja, multiplicar meios pelos extremos, nós temos o seguinte, 12 vezes 60. Professor, por que 60? Porque 2 meses correspondem a 60 dias. E o tempo de construção que o prefeito quer realizar a obra é em 15 dias. Se a gente colocasse 2 meses aqui e 15 aqui, era como se a gente estivesse comparando 2 meses e 15 meses, tá? Preste atenção só nesse detalhe, nessa questão. Então, 12 vezes 60, que é isso aqui, é igual a x vezes 15, que é essa parte aqui, ok? 12 vezes 60 dá 720 e 15 vezes x é 15x. Da mesma forma, como no exemplo anterior, nós trouxemos o 15x da direita para a esquerda e levamos o 720 da esquerda para a direita. Passamos o 15 dividindo, porque ele está multiplicando, e ficamos com x igual a 720 dividido por 15. X é igual a 48. Nesse caso, a quantidade de funcionários necessários para realizar a obra no período de 15 dias é 48. Show? Regra de 3 composta. Pode ter mais de uma incógnita e apresentar mais de 3 valores. Como assim, Vinícius? Nós vimos que a regra de 3 simples, ela é composta por 3 valores e uma incógnita, ou seja, 4 parcelas. Parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4. No caso da regra de 3 composta, ela vai apresentar mais do que 4 parcelas. Ela pode apresentar 6 parcelas, 8 parcelas, 10, 12 e por aí vai. Da mesma forma, pode vir em forma de enunciado ou determinado pela questão.
Enunciado é quando ele vem escrito e determinado pela questão, é quando ele vem em forma de tabela. No nosso curso específico, ou seja, na nossa disciplina, nós vamos ficar com apenas uma incógnita. Então, vamos resolver esse primeiro exercício. Para alimentar uma família com 9 pessoas, por 25 dias são necessários 5 kg de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Vamos para a regra de 3 composta. A estrutura que nós iremos armar, ela é um pouco diferente da anterior, da regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, nós fazíamos, por exemplo, 3 horas está para 80, assim como x está para 120. Nesse caso da regra de 3 composta, nós iremos colocar os números, as parcelas que correspondem à mesma classificação. Nesse caso, 9 pessoas acima de 15 pessoas, dia 25 e 45 dias, quantidade de arroz e assim sucessivamente. Ou seja, 5 quilos de arroz sobre x, que é a quantidade que nós deveremos, 9 sobre 15 e 25 sobre 45. Para responder, Vinícius, como é que nós fazemos? Sempre olhem para a parcela que tem o x e coloque ele do lado esquerdo da igualdade, que foi o que a gente fez aqui. 5 sobre x é igual ao restante das classificações. Sempre essas classificações vão aparecer assim. Nesse caso, pessoas e dias, 9 sobre 5 vezes 25 sobre 45. 9 sobre 15 vezes 25 sobre 45. Relembrando, coloca a parcela que tem x do lado esquerdo da igualdade, coloca o restante das classificações do lado direito da igualdade e realiza um produto, ou seja, uma multiplicação entre essas frações. Ah, professor, esses valores são muito altos. Não tem problema. Utilizem o rascunho ou então vocês podem ir fazendo, para não se confundir, e fazendo devagarzinho na calculadora. Lembrando que se vocês puderem, não façam com a calculadora, tá certo? Mas vamos lá. Fração, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Teve dúvida nisso? Volta lá na aula 1, na videoaula que está cadastrada no sistema também, para vocês assistirem e sanar essas dúvidas. Caso persista, me pergunta na próxima aula. 9 vezes 25 é 225. 15 vezes 45 é 675. Então, nós ficamos com 5 sobre x igual a 225 sobre 675. Chegou aqui nessa forma reduzida, faz meio pelos extremos, tá? Nesse caso, 5 vezes 675 e x vezes 225. Isso nos dá o quê? 225x é igual a 5 vezes 675. Tá certo? Segue essa linha. Nós temos que o valor dessa multiplicação é 3.375 dividido por 225. Por que dividido por 225? Porque você trouxe esse 225 que multiplicava o x para dividir 3.375. Nesse caso, a nossa resposta é 15 quilos de arroz para alimentar essa família durante esse período de 45 dias. Vamos para a próxima questão. Numa gráfica, existem 3 impressoras que trabalham 4 dias, 5 horas por dia e produzem 300.000 impressões. Se uma máquina precisar ser retirada para manutenção e as 2 máquinas restantes trabalharem por 5 dias, fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Então, vamos lá. Ele diz que 3 impressoras
3 impressoras trabalham 4 dias durante 5 horas e produzem 300 mil impressões. E ele disse que uma máquina foi retirada e sobraram 2. Então, 3 sobre 2, ou seja, 3 máquinas sobre 2 máquinas, fazendo um regime de trabalho de 5 dias, 4 dias sobre 5 dias, a 6 horas por dia, ou seja, 5 horas sobre 6 horas. E ele quer saber quantas impressões serão produzidas. Então, no caso, X. Seguindo a linha de raciocínio que eu disse para vocês, pega a parcela que tem X, coloca do lado esquerdo da igualdade, 300 mil sobre X. O restante das parcelas fica do lado direito da igualdade. Você coloca a primeira fração e multiplica pelas outras frações que aparecerem. Ok? Depois disso, você vai fazer do mesmo jeito do exemplo anterior. Você vai multiplicar 3 vezes 4 vezes 15, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 6, 60. Chegou aqui, meios pelos extremos. Mas, professor, por que o senhor não fez meio pelos extremos aqui? Pessoal, 60 dividido por 60 dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Nesse caso, eu teria 1 que iria multiplicar x e que iria multiplicar 300 mil. Nesse caso, o número de impressões é 300 mil. Caso você queira desenvolver, você ficaria com 60x igual a 60 vezes 300 mil. Depois você iria passar o 60, que está multiplicando o x dividindo, e você chegaria nessa mesma resposta. Esse exemplo aqui eu peço que vocês façam. Caso não consigam, me perguntem na próxima aula. Tá certo? Porcentagem. Porcentagem nada mais é do que dividir um número por 100. Tem como o símbolo de porcentagem o porcento, que significa por 100, ou seja, dividir por 100. E tem 3 formas de representação. 35%, ou seja, escrevendo o número e o símbolo. Na forma decimal, 0,35. E na forma fracionária, 35 dividido por 100. Vamos para o exemplo. Ele vai construir uma ponte e essa ponte suporta 12 toneladas. E ele diz que vai dividir em 3 pontos. E ele pede que o ponto central receba 60% da carga. E ele quer saber como é que vai ficar distribuída essa carga. Vamos lá para a parte de porcentagem. Então, aqui é a nossa ponte. Desconsidero o desenho muito bonito que eu fiz. Aqui é a nossa ponte. E nós sabemos que o ponto central é onde vai ficar a maior quantidade de peso, ou seja, 60% da carga. Se no ponto central é onde vai ficar a maior quantidade de peso, os outros 2 pontos vão ter que dividir o restante. No caso, 40% dividido por 2, eu tenho 20 e 20%. Mas vamos primeiro achar a quantidade de peso que vai ser colocado no ponto central. Você pode fazer da forma como você achar mais conveniente, tá? Lembrando que de forma decimal, ou seja, 60% seria 0,6 ou 0,60. Você pode multiplicar 12 por 0,6 ou 0,60, que dá 7,2, ou você pode multiplicar 12 vezes 60% lá na sua calculadora, caso você sinta dúvida e não consiga realizar a mão no papel. Então, os dois resultados dá 7,2. No ponto central, você vai colocar 7,2 toneladas. E o restante, Vinícius? A forma mais fácil de fazer é você pegar o valor total, 12%, subtrair de 7,2, que vai lhe dar 4,8, e depois dividir por 2,
que vai dar 2,4. Então, no ponto central, que vai ficar com 60% da carga, você tem 7,2 toneladas. No ponto à esquerda, que vai ficar com 20%, vai ficar com 2,4 toneladas. E no ponto da direita, vai ficar com os outros 20%, vai ficar com 2,4 toneladas. Que nos dá a resposta, a alternativa C. Seguindo, peço que façam esse exemplo, tá certo? Isso aqui é bem tranquilo, essa parte de calcule. Sigam esse exemplo que eu coloquei aqui. Qualquer dúvida, me pergunta na sala. Façam essa questão também para estudar. Qualquer dúvida, me pergunta na sala. Vamos para essa parte de juros simples, que é o último assunto da nossa aula de hoje. É uma forma de capitalização que calcula juros em cima de um capital fixo ou principal, ou seja, não tem atualização de dados. Os juros desse período devem ser somados ao capital inicial. Então, isso aqui, pessoal, seria essa expressão aqui, perdão. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá aqui, ó. A fórmula é essa e as letras estão aqui representadas. Observação importante. O tempo pode variar conforme for pedido no problema. Ou seja, utilize a unidade de tempo respectiva a o que o problema pediu. Em meses, em anos, que são os mais comuns, semanas ou dias. Mas mais comum é meses ou anos. Vamos lá. Exemplo de juros simples. Dado um determinado capital de 4.500, aplicado durante 10 meses com a taxa de 4% ao mês, no regime de juros simples, encontre o montante. Vamos lá. Questão de juros simples. Essa parte de montante eu expliquei aqui. Então vamos para ela antes da gente começar o passo a passo da questão. Montante, pessoal, nada mais é do que o valor do capital que você investiu, mais os juros que você obteve após a aplicação da taxa e do período de tempo. Só isso, nada mais. E como iria calcular, professor, então, nesse exemplo? Ele pede para você encontrar o montante, só que é preciso que você conheça os juros. Como é a fórmula de juros? A fórmula de juros é: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós temos todas essas informações, eu escrevi elas aqui. Então, o capital, que é de 4.500, vezes 10, que é o período de tempo, que são 10 meses, vezes a taxa. Ah, Vinícius, por que nesse caso a taxa eu só não escrevi simplesmente 4? Porque lembra o seguinte, é 4%. 4 por 100. 4 dividido por 100. Então, nós iremos dividir 4 por 100, que dá 0,04. Realizando toda essa multiplicação, nós chegamos que a taxa de juros é de R$ 1.800 para esse exemplo. Terminou a conta? Terminou? Achou a resposta? Não. Por quê? Porque o problema pede para que você encontre um montante. E nós vimos que o montante é capital mais juros. Somando o capital que foi investido, que é de 4.500, mais a taxa de juros, que é de 1.800, nós obteremos um montante de R$ 6.300. Show? Segunda questão. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de juros de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Qual foi o capital aplicado? Vamos para a conta. Esse exemplo ele tem uma coisinha diferente, mas não tem problema. Mas vamos primeiro para uma sacada que vocês precisam prestar atenção. A taxa, no nosso exemplo, ela vem de 30% ao ano. E o tempo
é de 8 meses. Precisamos transformar a taxa de ano para mês. Ah, professor, como é que faz isso? Simplesmente dividindo 30 por 12. Quando a gente divide 30 por 12, nós chegamos a uma taxa de juros ao mês de 2,5%. Resolvido o problema. Agora vamos para jogar as informações na fórmula. Nesse caso, nós queremos obter o capital. Qual a incógnita do nosso problema? Capital. Porque ele dá a taxa de juros, ele dá ele dá o valor dos juros, ele dá o tempo e ele dá a taxa de juros que a gente já descobriu quanto é ao mês. E a gente substitui. 192 é igual a capital vezes 2,5 por 100%. Nesse exemplo eu fiz questão de colocar isso para que vocês não errem e para que vocês aprendam. 2,5 por 100, 2,5 dividido por 100, vezes 8, que é a quantidade de tempo. Realizando essa multiplicação aqui, vocês vão encontrar um valor, que é exatamente 0,2. Vocês vão pegar esse 0,2 e como ele vai estar multiplicando o C, que é o nosso capital, vocês vão passar ele dividindo. Então, você fica com 192 dividido por 0,2, que nos dá um capital de R$ 960. Ok? Tem outros exemplos, não só de juros simples aqui. Peço que vocês façam, resolvam essas questões, repitam os exercícios que a gente fez junto aqui nessa aula, tá certo? Levem dúvidas da aula de terça-feira que a gente teve em sala. Caso vocês queiram fazer algum exemplo, também pode fazer, tá certo? Qualquer dúvida, segunda-feira na sala nós tiramos essas dúvidas. No mais, bons estudos e até lá.